boa noite. Meu nome é Vinícius Andrade, eu sou pesquisador de cinema lá da UFMG. Quem ia fazer a mediação dessa sessão seria a Cláudia Mesquita, que estava aqui agora, mas ela não pôde, ela está cuidando da filha, então estou substituindo ela. Mas é um prazer colaborar de alguma maneira com o festival. Eu vou logo abrir para perguntas, assim, porque eu tenho certeza que é um filme muito instigante, muito estimulante, e com certeza tem muitas questões que podem ser abordadas, mas eu só queria aproveitar para, de alguma maneira, estimular logo, começar estimulando o debate e pedir para o Fernando comentar duas coisas assim, que chamam muita atenção no filme. Duas coisas relacionadas. A primeira delas é o trabalho de pesquisa do filme, que interferência sobrenatural. Bom, comentar esse primeiro aspecto, que é o trabalho de pesquisa do filme, porque isso é muito notável, que foi um trabalho cuidadoso, extenso. Os arquivos são muito reveladores, muito preciosos, assim. Um material que, na verdade, nos falta, né? Muitos, sobre as ligas camponesas, sobre um período da história do Brasil que poucos filmes conseguiram conseguiram trazer. Os arquivos mesmo que estou falando, então eu queria que primeiro você que vai ser difícil aqui nesse espaço rápido você dar conta da complexidade da pesquisa, que com certeza foi extensa, mas você comentasse isso. E segundo, um aspecto relacionado a esse, a dificuldade, os desafios que o filme teve de montar esses arquivos, porque são arquivos muito heterogêneos, que enfim, propaganda política, discursos, fotografias. O filme busca ali uma conexão através daquela espécie de quebra-cabeça para montar, que diz um pouco dessa complexidade, né, que a montagem enfrenta, e essa relação entre presente e passado também, né? Então eu queria que você comentasse. Bom, boa noite. Eu sempre, assim, eu comecei, meu primeiro trabalho foi no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sempre gostei de arquivo, eu sempre me interessei muito por arquivo. Mas eu acho que esse filme só seria possível de ser feito com arquivos fora do Brasil. E, na verdade, isso só aconteceu por causa disso, porque, com exceção do documento do SNI, todos os arquivos do filme são arquivos americanos. Então, assim, eu acho que eu devo muito esse filme a um negócio chamado desenvolvimento de roteiro, né? Edital de desenvolvimento de roteiro, que o Funcultura tem essa linha, né? Assim, o MINC também, mas enfim, sem desenvolvimento de roteiro, não tem como buscar essas coisas, entendeu? Então eu fui para os Estados Unidos, eu pesquisei, acho que ao todo durante 2 meses nos arquivos lá. Eles têm tudo sobre o mundo todo, o que é absolutamente assustador. Então, dos arquivos que eu coloquei, acho que o filme tem 10% de tudo que eu levantei. Assim, eu poderia ter feito um filme todo em arquivo, né? E a facilidade com que se chega a esses arquivos é incrível, né? Enfim, a gente critica com muita razão os Estados Unidos, mas eles são... Eu vi uma entrevista com o Darcy Ribeiro que ele dizia que a pior coisa é fazer negócio com os americanos, porque os americanos, 40 anos depois, abrem todos os arquivos, né? Então, a gente sabe da participação americana no golpe militar de 64, não porque a gente acessou os arquivos da ditadura aqui, que nunca foram revelados, né? Mas porque os arquivos americanos foram desclassificados da CIA. Então, esse período histórico dos anos 60 está todo lá. Assim, o que a gente não sabe e nunca vai saber é o nome dos agentes, né, que é algo que eles não revelam. Mas toda a política que eles implementaram, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, está aberta para consulta pública de forma gratuita. Então, boa parte desses arquivos, inclusive, é de domínio público, porque foram produzidos por agências americanas.
Então, acho que assim, essa coisa do arquivo é uma coisa que assim, faz parte até da minha formação. Eu sempre busquei isso, mas eu só poderia fazer se eu for relatar as minhas passagens pelos arquivos aqui no Brasil. Eu acho que vai ficar a noite toda contando histórias. Então, foi muito difícil montar esse filme. Foram vários filmes, né? Não sei, esse é um deles que estava nos arquivos. Então, mas felizmente foi uma dificuldade por excesso, né? Não por falta. Né? Eu acho que os arquivos permitiram isso. Tem um questionamento acerca das fontes que você foi localizando ao passar do tempo na tua pesquisa, e uma delas, o Tim no final demonstra-se bastante ríspido. Oi? No começo, o Tim demonstra-se bastante ríspido com a tua abordagem inicial e te dá pressa em relação a você continuar com a tua entrevista sem lentidão. E enquanto em outros momentos a gente conta uma emoção de uma das enfermeiras que se emocionou ao lembrar de um bebê que ela não conseguia injetar a vacina. Esse equilíbrio que você consegue em apresentar fontes que ao mesmo tempo lhe informam e outras que tornam o teu filme mais tenro. Qual foi essa escolha sua nas fontes? Eu imagino que você tenha outras fontes que passaram pela tua montagem, mas você manteve essas escolhas bem palpáveis. Certo. Bom, assim, eu entrevistei muitas pessoas. Acho que a primeira forma de acessar essas figuras foi através de fóruns de ex-voluntários, Corpos da Paz. E eu fui encontrando grupos. Eles têm uma espécie de confraria, assim, como se eles fossem soldados do Vietnã. Então, nos Estados Unidos você fala Corpo da Paz, as pessoas têm um respeito e tal. Mas o fato é que eu acho que o filme, né, é sobre essa história de ajuda humanitária, né? E aí eu fui procurar entender o que era um pouco a mentalidade e a cabeça dessas pessoas que vieram para cá supostamente, assim, dispostas a ajudar os outros, né? Então, a minha escolha foi por essa. Existe uma série de outras pessoas que eu entrevistei, que eram especialistas, mas eu estava interessado naqueles que tinham alguma coisa para contar sobre essa relação de ajuda. Justamente porque eu queria buscar essa contradição, entendeu? Que eu acho que você pegou dois personagens que são a contradição do filme. Uma senhora lá, enfermeira, que se emociona lembrando do quanto ela, enfim, conheceu a pobreza no Brasil, e, na verdade, o cara que montou todo um instrumental, né, que aparelhou, digamos, aquela ajuda humanitária dentro de um projeto maior, né, de combate ao comunismo. Eu acho que esses dois personagens sintetizam um pouco essa contradição. E aí a escolha, acho que foi por aí, tentar fazer esse mapa, que é um mapa super difícil. Você falou da mesa, a mesa foi uma ajuda, Paula e Juliana estão até aqui presentes, assim, de tentar visualmente dar conta de algo que é de uma complexidade que eu teria que escrever uma tese, e não era o caso. Mas como é que eu faria com que as pessoas entendessem? Eu acho que as pessoas também não chegam a entender, mas elas têm um mapa visual disso, da quantidade de organizações que estavam articuladas, né, nessa suposta ajuda humanitária, né, uma espécie de fluxo do dinheiro que vinha e tal. Então essa era um pouco a intenção. Eu tenho dois comentários, não sei se tem uma pergunta, uma questão, mas eu queria colocar de duas coisas muito interessantes que eu vejo no seu filme. Uma primeira questão
Você investiga o passado, né? Você joga luz para o passado, mas ilumina também o nosso presente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos interesses estrangeiros que estão movendo e desestabilizando o país, né? Interesses que vão se confirmando cada vez mais, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Amazônia sendo vendida para mineração de empresas estrangeiras, que tem informações privilegiadas antes de todo mundo. Então, é muito interessante como, né, esse filme, embora ele olhe para o passado, ele fala diretamente para o que a gente está vivendo agora. E um outro aspecto que eu acho muito interessante também é como essa história que você constrói, ela vai moldando a montagem do filme, né? Tem momentos que o filme, você está falando de uma trama, né? Da história, e o filme vai virando um thriller em alguns momentos, né? Até chegar em T-Rogen é uma trama ali, né? Se a gente vai ficando tenso, assim, querer conhecer essa pessoa, né? Então, eu achei muito interessante como foi montado, né? Até chegar nele. A ideia um pouco era essa, assim, de compor uma espécie de pureza inicial, né? Porque, na verdade, isso que você falou da influência americana, se você for atrás desses programas, eu não quero generalizar, mas, enfim, outras pessoas já fizeram isso. Programas de ajuda humanitária são sempre complicados, né? Porque eles partem sempre de uma contradição, que é tentar reparar algo que é resultado de um desastre anterior, né? Então, assim, é sempre uma tentativa esquisita. No caso do Brasil, né, se você se perguntar por que é que o Império Americano se interessou, em algum determinado momento da história, em comprar uma sede de um sindicato rural numa cidade como Bom Jardim ou Orobó, que são cidades ainda hoje pequenas, mínimas, né, e montar uma estrutura sindical, né, e mandar jovens de Bom Jardim ou de Orobó para estudar nos Estados Unidos, né? Se você pensar nisso, né, nessa atuação tão capilar, você fica pensando, de fato, o que eles não fazem com a Petrobras, né? O que eles não fazem com as grandes empresas, ou quando estão grandes interesses em jogo, né? Então, assim, a ideia de tentar contar isso, né, que é super complexo, né, e tentar explicar isso no filme, é um pouco uma ideia de entender que essa atuação é contemporânea. Esse é o modus operandi, né, de um governo, né, do governo americano, né? É assim que eles agem, é assim, inclusive, que a CIA age, né? Nada é pequeno, né, para essa atuação, nada é desimportante, né? Aí as pessoas dizem que isso é paranoia, como é que chama? Teoria da conspiração. Mas não é. Tem uma ata de um sindicato rural de 1968, onde tem nomes de americanos e dinheiro americano num sindicato, em Orobó, né? Você vai, o que eles estavam fazendo ali, né? Por que eles mobilizavam gente, né? Mobilizavam o pessoal para ir para aquele tipo de lugar, né? Então tem esse aspecto de demonstrar um certo modus operandi de um governo, né, e de instituições que certamente atuam até hoje e atuaram nesse processo histórico que a gente está vivendo agora, com certeza, né? Talvez de uma forma muito mais fina, né, ainda do que isso. E aí, sim, o filme, nessa construção da montagem, ele tem um objetivo final. Ele quer chegar nesse lugar do Tim Hogan, né? Mas eu precisava construir um pouco esse universo da ajuda humanitária, né? Entender o que é isso, uma ajuda humanitária, para tentar, pouco a pouco, colocar os elementos, né, que orientavam, né, essa ajuda, ou que conduziam ela para o interesse político maior. Foi um pouco essa progressão que você falou da montagem. E, curiosamente, a figura do Tim Hogan, isso é curioso, ela apareceu no meio do filme, no meio das filmagens. Eu não sabia que ele existia, que ele estava vivo, né? Ele foi aparecendo nos depoimentos dos voluntários da paz, e eles diziam, mas o livro do Tim Hogan cita ele.
E aí eu ia no livro e não achava nada. Eu falei assim, o livro não cita. E eu fui descobrir lá no final que a versão americana do livro, em inglês, cita o nome do cara. E foi a versão que eles leram. A versão em português, inclusive era traduzida pelo Suassuna, não citava o nome do Tim Rogan. Eu não sabia quem era essa pessoa, né? E eu não tinha a menor expectativa de que ele aceitasse falar comigo. Eu já estava no final das filmagens e falei, bom, eu tentei e falei, eu vou jogar tudo, eu vou mandar porque eu tinha que voltar para os Estados Unidos, é um custo enorme. Mandei um e-mail para ele dizendo, olha, eu quero falar sobre a CIA, você me recebe aí? Aí ele falou, pode vir. Né? E aí a gente foi. E aí quando ele abriu a porta e disse, vocês vieram? A gente veio. Aí ele falou, não, hoje é um dia muito ruim, estão pintando aqui a minha casa, vocês podem ir embora. Ele queria expulsar a gente o tempo todo, até que chegou um momento que ele largou a gente lá na casa e foi fazer as coisas dele como se a gente não estivesse ali. Né? Então, assim, ele claramente estava muito incomodado com a nossa presença ali. Foi muita insistência, até que a coisa das fotos fez com que ele, sei lá, acessasse alguma memória afetiva do Brasil e aí relaxasse e começasse a falar, de fato, né, o que estava por trás do trabalho dele. Mas essas coisas é isso, elas vão acontecendo. Eu não esperava chegar nessa figura, né? Meio clichê, mas eu queria fazer, e as fontes elas foram surgindo na tua pesquisa. De que modo? Qual foi o processo de busca das pessoas na tua pesquisa, na produção do filme? Então, essa história começou a partir de um boato de que Steven Spielberg morava clandestino no sertão do Pajeú. E aí tem uma cidade que é Afogados da Ingazeira, em que as pessoas até hoje juram que Spielberg morava lá, e fugindo da Guerra do Vietnã. E eu achei essa história curiosa, não sabia nada sobre Corpos da Paz. E fui lá e comecei a conversar com as pessoas. Isso é um outro filme, mas, enfim. Steven supostamente tem uma filha lá. Enfim, o Spielberg fez e aconteceu lá, em Afogados. E aí, a partir dele, né, dessa figura, que eu comecei a entender quem eram esses americanos. E aí fui descobrir os Corpos da Paz. As pessoas se lembram dos americanos e acham que eles eram aqueles missionários religiosos. Todo mundo tem assim, são os religiosos que batem porta. Não, eles eram pessoas que eram recrutadas pelo governo americano, né, eram civis, né, que atuavam em trabalhos comunitários. E aí não foi difícil acessar essas pessoas, porque é isso, elas têm fóruns, elas têm grupos, elas se reúnem para fazer feijoada e ouvir música brasileira. Elas têm isso, é a vida delas, né? Então alguns não gostaram nem um pouco do filme, talvez não gostem nunca, mas porque eles têm um imaginário de que eles vieram aqui fazer o bem, então isso não importa nada que está por trás assim dessa atuação deles. E aí eu acessei eles, né, através desses fóruns e fui mantendo contato e fui ampliando esse campo aí de pessoas, né? Claro que a gente entrevistou muito mais pessoas do que estão no filme, né? Desculpa. Eu tenho duas perguntas. A primeira é... Como que faz para resolver isso, gente? Tá horrível para mim aqui. São 3 perguntas. Você já gastou uma das duas.
Assim? Assim. Duas perguntas. A primeira é por que um filme que se propõe a tratar sobre ajuda humanitária de estadunidenses aqui no Brasil, houve tão poucos brasileiros, e nos momentos em que houve, parece que sob a tutela dos estadunidenses, e acaba fazendo essa narrativa que leva mais em consideração o ponto de vista deles e não das pessoas que estavam aqui. Por que você optou por essa forma? E a segunda é se esse assistencialismo estadunidense que você retrata no filme, se de certa forma não cai num clichê paternalista que os países do hemisfério norte têm com os países do hemisfério sul, em de vamos lá ajudá-lo, como eles precisam da nossa ajuda e tal. Essas duas perguntas. Vou começar pela última. Cai no paternalismo. Eu espero que o filme tenha ajudado a chegar exatamente a essa conclusão. Parece que o que eu estou tentando demonstrar é que existe uma política que não é só paternalista, né, que é interessada, né, que é, vamos dizer, participante de um sistema voltado para uma política específica. Então, não é só dizer que é paternalismo. Isso é o que a gente vê, né, muito imediatamente. Mas o que está por trás desse paternalismo, né? Eu acho que é isso. Então, eu concordo com você. É isso que o filme tenta mostrar. E eu espero que tenha mostrado, né? Não se trata apenas de dizer que eles são paternalistas. Se trata de dizer que existe um certo sentimento humanitário que é capturado por instituições e por uma política, né, da Guerra Fria, no caso específico aí do período que o filme está tratando, né? Então é isso. A tua primeira pergunta é por que houve-se poucos brasileiros, não é isso? Primeiro, eu exibi o filme para um grupo de pessoas que estuda Estados Unidos, né? E eles me falaram da grande dificuldade que eles têm de estudar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos e os americanos, de uma forma geral, estudam o mundo todo, mas eles se incomodam terrivelmente quando as pessoas estudam eles, né? Eles se incomodam muito quando as pessoas pesquisam aquilo que eles fazem, a atuação deles no mundo, porque eles acham que, na verdade, só eles têm o direito, né, de estudar, de pesquisar ou de fazer filmes sobre os outros, né? Então, acho mais do que legítimo que nós façamos filmes sobre os americanos. Enfim, a intenção do filme, desde o início, foi essa, né? A minha preocupação é saber o que eles estavam fazendo aqui, né? O que eles vieram fazer aqui, quais são as contradições, né, dessa ação deles aqui no Brasil. E, por isso, eu optei por ouvir mais americanos, porque eles são objeto do filme, né? E eu acho, não sei, a gente pode contar no dedo quantos filmes sobre americanos, né, ou sobre... inclusive, é uma questão interessante que se discute no documentário brasileiro, né, o quanto essa figura, né, das elites ou das classes dominantes são pouco representadas nos filmes, né? As pessoas filmam sempre aqueles que são oprimidos, né, com mais facilidade, ou vão atrás. É difícil, né, você fazer como o Gabriel Mascaro fez lá, né, a vida lá nas coberturas dos filmes dos ricos lá do Recife. Então, a intenção desde o início foi filmar os americanos, né, fazer um filme sobre os americanos. Mas eu discordo quando você fala que os brasileiros que aparecem sob tutela dos americanos. Eu acho que não. Acho que a presença dos brasileiros no filme é muito decisiva, porque não sei se você se lembra, né, dos momentos em que você tem a intervenção de personagens brasileiros. São momentos em que essa dura realidade da opressão é exposta de uma maneira absolutamente direta e crua, né? Quando a mulher diz, olha, aqui é assim, o mais forte manda, o mais fraco obedece e não é morto, né? Ou quando o cara, no final do filme, diz que com 73 anos eu aprendi uma coisa, ou a gente aprende a viver ou aprende a morrer, né? Ou quando o personagem que aparece só na fotografia, que é o seu Damião no início, chega e diz, olha,
Eu tinha 20 filhos, agora existe 7. Né? Essas pessoas não estão à toa no filme, né? Elas fazem um contraponto a esse universo assim, esse que você chama de paternalista, que eu concordo, da ajuda americana. Né? Eles não estão no filme de uma forma tutelada, ao contrário, acho que são eles que falam mais diretamente, mais claramente do que estava em jogo ali, né, em torno da presença daquelas pessoas. Era assim, ó, bom, você que está aqui agora, vem aqui estudar, fazer sua pesquisa aqui, mas você vai embora, mas quem se ferra sou eu. É muito claro isso que ela diz. Né? Quem vai se ferrar aqui, se fala muito, sou eu. Né? E aí existem outras vozes brasileiras dentro do filme que eu acho que também são muito contundentes, e vozes, inclusive, que não são ouvidas, né? Como os americanos não são entrevistados, mas eu, por exemplo, nunca ouvi um usineiro falar de uma forma tão... E, assim, essa liberdade com que ele fala, em inglês, inclusive, que se eu der um salário alto para essas pessoas, elas não vão querer trabalhar mais, né? Se eu der alguns... Essa liberdade, ele só está falando assim porque ele está falando para uma TV americana. Né? E ele acha que ele poderia falar. Essas pessoas não abrem a boca para falar. Né? Ou então o outro que se gaba lá com a arma e fica atirando para o alto. Então, assim, é um filme sobre os americanos, mas acho que os brasileiros estão representados ali. Assim, acho que o conflito todo que a gente vive até hoje está lá na fala dos brasileiros, na presença deles no filme. Tem a ver com essa resposta que você acabou de dar? Queria saber um pouco como foi sua abordagem, seu trabalho nas entrevistas, porque, embora fique muito claro que você estava interessado nesse fundo político da participação humanitária desses agentes norte-americanos aqui no Brasil, você os trata de maneira muito respeitosa, né? Talvez menos preocupado em julgar e mais em compreender mesmo essa história. Queria saber como foi isso, assim. É interessante que o Chico me encaminhou uma pergunta sobre a ideia de filmar o adversário do Pedroso. O Pedroso não está aí, o Pedroso depois pode falar sobre. Mas eu acho o seguinte: eu não consigo eu não consigo conceber a ideia de filmar o outro, né, como um adversário. Né? Não consigo. Eu estou entrando na casa das pessoas e eu estou tendo uma relação com elas. Eu não posso partir desse pressuposto de que eles né, precisam ser confrontados. Né? Eu acho que o que confronta eles é a história. Né? O que confronta eles é o conjunto dos elementos que estão sendo postos no filme. Agora, quando você está diante de uma pessoa, eu acho que fisicamente, né, o que me cabe é ouvir. Assim, não sei, é isso. Alguns não gostaram do filme, não gostam do filme, talvez, e não vão gostar do filme. Mas assim, eu acho que eu procurei respeitar eles, né? Assim, eu não teria porquê, né? Afinal de contas, porque se me convocassem para o Vietnã hoje, eu topava qualquer trabalho humanitário no dia seguinte. Me leva para qualquer lugar para fazer outra coisa que não, né, ir para a guerra do Vietnã. Então, assim, é claro que as pessoas, né, individualmente, elas sempre têm. Por isso que eu acho que é muito difícil julgar individualmente as pessoas, né, porque as pessoas têm os seus motivos particulares, né, e às vezes são razoáveis. Né. A gente tem que analisar as ações das pessoas no contexto, né, dessas instituições, daquilo que constrange, né, as ações delas. Né. Enfim, seria muito prepotente da minha parte chegar na casa dessa pessoa e dizer que você estava errado, você estava lá ajudando os pobres no Brasil. Né. Não sei. Se não tiver mais nenhuma questão, acho que a gente pode encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta final? Não? Então, agradecendo ao Fernando pelo comentário. Obrigado a todo mundo.